Paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a lição número 8 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Aqueles que não sabem, nós seguimos a lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD, cujo título desse trimestre é A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje nós estamos na lição número 8, cujo título é A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. O texto áureo da lição de hoje está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse é o texto áureo da nossa lição. A verdade prática da lição de hoje diz assim: a lei não salva, mas esboça o plano de redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Essa é a nossa verdade prática. O texto da leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 9, e Lucas, capítulo 1, versículos 1 ao 4, porque a lição de hoje fala da lei e dos evangelhos. Por isso nós temos aí uma parte da leitura bíblica em classe no livro de Deuteronômio, que faz parte da lei, e uma parte da leitura no livro de Lucas, que faz parte dos evangelhos, né? Bom, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lucas capítulo 1, versículo 1, diz assim: Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, o paralelo que há entre esses dois textos que fazem parte da leitura bíblica em classe é ensinar sobre Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9, nós vemos aqui a orientação de ensinar os filhos, né, a palavra de Deus, assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando, ensinar os seus filhos a palavra do Senhor e escrever até nos umbrais das casas e nas tuas portas. Então fala de ensinar sobre Deus. E em Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4, mostra, né, a necessidade de Teófilo ser esclarecido acerca de Deus. Ele já sabia algumas coisas, tanto que a palavra fala aqui no versículo 4, coisas de que já estás informado, mas ele precisava ser esclarecido. Então, o paralelo que há entre esses dois textos da leitura bíblica em classe é ensinar sobre Deus. Bom, o objetivo dessa lição são três. O primeiro, apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. Segundo, afirmar que os evangelhos são as boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. E ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma a vida. Então, esses são os objetivos da nossa lição de hoje. Bom, nós vamos fazer uma oração para dar entrada na introdução da nossa lição. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós louvamos e glorificamos a Ti a oportunidade de estarmos nesse momento aqui gravando esse vídeo, em que estaremos esclarecendo algumas coisas sobre a lição de hoje. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar melhor ao coração de cada um por intermédio dos ensinamentos dessa lição. No nome de Jesus. Amém. Bom,
A introdução, o comentarista ele fala que a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. E de qualquer maneira, tanto a lei quanto os evangelhos, gente, eles integram o cânon da Escritura e eles possuem igual autoridade. Tanto a lei quanto os evangelhos possuem a mesma autoridade, porque ambos são parte do cânon sagrado, são escrituras sagradas, são divinamente inspirados por Deus. Então tem igualmente tanto a lei quanto os evangelhos a autoridade divina. O ponto 1 da lição de hoje tem como título Pentateuco, a lei de Deus. Então nós vamos falar no ponto 1 sobre o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né, que é entendido como a lei de Deus, lei de Moisés, enfim. E nós vamos falar sobre o Pentateuco. O subtópico 1 fala os 5 livros da lei. E o nome que nós conhecemos é Pentateuco. E Pentateuco, no grego, ele deriva de 2 termos. Penta e teukos, né? Que significa, na realidade, 5 volumes ou 5 livros. E quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses são os 5 livros do Pentateuco, esses 5 volumes, Penta e Teucos, 5 volumes, né? Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de passar para vocês é como são esses livros no original hebraico, né? Então, muitos de vocês não têm esse conhecimento, vale a pena a gente citar só para que vocês guardem isso na sua memória, né? Então, no original hebraico, Gênesis é Bereshit e significa no princípio. Gênesis, Bereshit, que significa no princípio. Êxodo é Shemot, que significa os nomes. Levítico é Vaikra, que significa e chamou. Números, no original hebraico, é Bamidbar, que significa no deserto. E Deuteronômio é Devarim, no original hebraico, que significa palavras. Mas por que esses livros têm esses nomes no original hebraico? Era costume, né, da época, colocar como nome dos livros a primeira palavra do versículo desse livro, né? Isso nós podemos ver também no livro de Apocalipse, né? Que Apocalipse significa revelação, e exatamente a primeira palavra que se lê no livro de Apocalipse é revelação, né? Então eles tinham esse costume de pegar a primeira palavra do livro ou do versículo do livro e colocar como nome do livro, né? Então, mais uma vez, Gênesis, Bereshit, que significa no princípio. Êxodo, Shemot, que significa os nomes. Levítico, Vaikra, que significa e chamou. Números, Bamidbar, que significa no deserto. E Deuteronômio, Devarim, palavras, ok? Então esses são os nomes dos livros do Pentateuco em hebraico. E na realidade, esse primeiro subtópico aqui, o comentarista ele cita que você encontra em diversos versículos da palavra do Senhor se referindo a esse Pentateuco como lei, simplesmente, como lei de Moisés, como lei de Deus e como lei do Senhor. Então você vai encontrar referências na Bíblia, no livro de Êxodo, no livro de Mateus, no livro de Josué, no livro de Atos, de Neemias, enfim, várias referências bíblicas que vocês têm aí na lição de vocês, né? Falando do Pentateuco como lei, simplesmente como lei de Deus, como lei de Moisés ou lei do Senhor, não importa, mas tudo significa os 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que se você for ler em Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesus faz menção
a Torá, na realidade, porque Torá, ela tem o sentido de instrução, ensino, direção. Torá é exatamente essa lei de Deus. E Jesus, ele faz menção à Torá, na realidade, como uma das componentes da Taná, porque os livros do Antigo Testamento, os nossos livros do Antigo Testamento, são os livros da Bíblia hebraica, né? E Jesus, ele faz menção a essa Torá, que é a lei de Deus, que é o Pentateuco, né? Nesse versículo de Lucas 24:44, que diz assim, olha, presta atenção. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Então, a Bíblia hebraica, ela é dividida em 3 porções, né? Que porções são essas? A Torá, a lei, o Nevim, os profetas, e o Ketuvim, os escritos. Então, quando Jesus faz menção, lei de Moisés, profetas e salmos em Lucas 24:44, ele está se referindo exatamente a Tanar, a Torá, que é a lei, o Nevim, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos, salmos aqui, então, representando os escritos. Amém até aí? Bom, subtópico 2, ele tem como título a grandeza da lei. E é interessante que quando nós estudamos a lei, né, nós já estudamos sobre 3 aspectos diferentes. Que aspectos são esses? Aspecto moral, aspecto cerimonial e aspecto civil, né? O aspecto moral, gente, é o único desses 3 aspectos que possui validade permanente, ou seja, ela é válida para nós hoje também. O aspecto cerimonial da lei, ela só valia para os judeus, para os hebreus, né? E o aspecto civil também só vale para os hebreus, né? Então, aspectos cerimoniais, que aspectos cerimoniais são esses? São aquilo que nós vemos no livro de Levítico, são o sistema sacrificial, né? Que era necessário, né, sacrifício para perdão dos pecados do povo. Então esse sacrifício era repetido e era necessário porque o livro de Hebreus ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então esse derramamento de sangue era necessário para que o povo tivesse os seus pecados perdoados. Mas esses sacrifícios que eram feitos no cerimonial judaico, né, nesse sistema sacrificial que Levítico explica muito bem, ele era repetido, né? E ele era repetido porque nós vamos entender que esse cerimonial judaico apontava para Jesus Cristo. Daqui a pouquinho nós vamos falar melhor sobre isso. O cerimonial judaico apontava para uma necessidade de um sacrifício perfeito, que o sacrifício que era feito nesse sistema sacrificial não era perfeito. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Então, estuda-se a lei sobre 3 aspectos. O aspecto moral, que é aquele único que possui validade permanente, ele é válido para nós também, os aspectos morais da lei. O aspecto cerimonial, que fala exatamente dessa liturgia religiosa dos judeus, esse sistema sacrificial dos judeus. E o aspecto civil, que ele fala sobre a responsabilidade israelita como cidadão, da responsabilidade dos hebreus, dos israelitas como cidadão. E um exemplo que eu posso dar a vocês sobre esse aspecto civil da lei era exatamente a cidade de refúgio. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre cidade de refúgio, mas, por exemplo, quando acontecia um crime, alguém matava, uma pessoa matava outra, mas esse crime era culposo, e aí eu vou ter que entrar num significado do direito penal para que vocês possam entender. Crime culposo é aquele crime onde não há intenção de matar, não há dolo. Enquanto que o crime doloso há intenção de matar. Então, quando o crime era culposo, ou seja, aconteceu um acidente qualquer e você foi responsável pela morte de uma pessoa, você não tinha intenção de que aquele crime acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Então, as pessoas fugiam, porque na realidade
Na lei havia aquela questão de o vingador do sangue, então quando havia algum crime, alguma coisa, o vingador do sangue, geralmente um parente, se levantava, né? Logicamente o morto não podia se levantar para se vingar, então um parente daquele morto se levantava para se vingar do sangue, era o vingador do sangue. Mas quando a pessoa então cometia um crime culposo, onde não há intenção de matar, ele corria para essas cidades refúgio, e lá haviam anciões, né? Anciãos que pesquisavam, que procuravam ver se realmente o crime foi cometido sem intenção nenhuma, né? Que o crime era culposo, então aquela pessoa podia ficar escondido ali na cidade refúgio, se protegendo do vingador de sangue. Então isso é um exemplo de aspecto civil, né, da lei de Moisés, ou da lei de Deus, ou da lei do Senhor. Amém? Mas o título desse subtópico 2, ele fala sobre a grandeza da lei. Logicamente, a grandeza da lei não está nesses três aspectos da lei, aspectos morais, aspectos cerimoniais e aspectos civis. A grandeza da lei, gente, vai muito além disso tudo. A grandeza da lei está exatamente no fato de que a lei esboça o plano de redenção que está em Cristo Jesus. A lei, de um modo geral, aponta para Jesus. Se você for ler Gênesis capítulo 3, versículo 5, Gênesis capítulo 3, versículo 5, você vai ver que a palavra do Senhor já aponta para Jesus quando da queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui, depois da queda, era Deus fazendo menção, né, de Jesus Cristo, que seria a semente da mulher que veria e feriria Satanás na cabeça. Então já faz a própria lei, já fazendo menção de Jesus Cristo. Nós temos também uma passagem de Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, em que Moisés faz menção ao profeta que há de vir. Então aí nós estamos vendo a lei fazendo menção a Jesus Cristo, e o próprio cerimonial judaico, o próprio livro de Levítico inteiro, que fala sobre o sistema sacrificial. Se vocês olharem, vocês vão ver que até os objetos no templo, desde lá do altar do holocausto, passando, né, o animal era imolado no altar do holocausto, o sacrifício vinha com, o sacerdote saía com o sangue do altar do holocausto, passava pela bacia para se limpar, adentrava no lugar santo, de um lado estava a mesa dos pães da proposição, simbolizando Jesus como o pão da vida, do outro lado estava, né, o candelabro de ouro, simbolizando Jesus como a luz do mundo. Logo de frente ali estava, né, o altar do incenso, simbolizando a oração dos santos. Aí vinha o véu, atrás do véu estava então a arca da aliança, e esse sangue, o sumo sacerdote passava por todo esse caminho, passava pelo véu e derramava o sangue no propiciatório, que era a tampa da arca, para que então, né, os pecados do povo fossem cobertos e os pecados do povo fossem perdoados. Esse sacrifício, nós estamos aqui falando do sacrifício do dia da expiação, na realidade, mas ele era um sacrifício que era repetido. Por quê, gente? Aquele animalzinho nem sabia por que estava morrendo. Então, todo o sistema sacrificial de Levítico apontava para um sacrifício maior, um sacrifício perfeito, que viria por meio de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Toda a lei aponta para a necessidade da graça, que é o dom, é o favor imerecido, é o amor de Deus no mundo, demonstrado por intermédio da morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Por isso que toda a lei, ela tem essa grandeza da lei, justamente porque a lei esboça o plano de redenção, da humanidade em Cristo Jesus. E Romanos capítulo 10, versículo 4 diz assim, ó: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo. A lei aponta para Jesus, para um sacrifício perfeito que viria
por intermédio de Jesus Cristo para todo aquele que crê. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o subtópico 3 do ponto 1, ele tem como título A Lei e a Fé Cristã. A lei e a fé cristã em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10 diz assim, versículo 1, olha. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Então, olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 1, praticamente um resumo daquilo que eu venho falando, né, desde o começo. A lei é a sombra dos bens futuros. A lei apontava para um sacrifício verdadeiro. A lei, ela não tinha como purificar, salvar ninguém, porque ela só apontava para a verdadeira salvação que viria por intermédio de Jesus Cristo. E ainda diz, a imagem das coisas é a imagem exata das coisas. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, né? Então, o dia da expiação, todo ano o povo passava por esse mesmo cerimonial sacrificial em que o sumo sacerdote ia com o sangue imolado, né, do animal imolado lá no altar do holocausto, lá fora, entrava pelo Santo dos Santos, passava pelo véu, entrava no lugar santo, né, no Santo dos Santos e entornava, derramava o sangue em cima do propiciatório, né? Então todo esse cerimonial era repetido todo ano para que os pecados do povo fossem perdoados. Mas na realidade, gente, esses cerimoniais que eram repetidos todo ano, eles não poderiam aperfeiçoar aqueles que se achegavam a ele. Amém? Era necessário algo muito maior, né? Um sacrifício perfeito, um sacrifício verdadeiro, um sacrifício de uma vez por todas, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E isso veio para nós por intermédio de Jesus Cristo. A lei é transitória, ela só aponta para o sacrifício perfeito, né? Ela é a sombra dos bens futuros. É isso que diz Hebreus capítulo 10, versículo 1. E ela foi dada, gente, para revelar o pecado. Olha só o que diz Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Romanos capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo falando. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, presta atenção. A lei, ela veio para mostrar o pecado. A lei veio para nos dar o conhecimento do pecado. Na realidade, uma ilustração, eu acho que é válida nesse momento. A lei é como se fosse um espelho. Quando você chega, talvez com sujo, né, depois do trabalho, sujo, cansado, você chega diante do espelho, o espelho vai mostrar para você onde está a sujeira. O espelho vai te mostrar aonde está o problema, mas o espelho não vai te limpar, o espelho não vai limpar o seu rosto sujo. Ele só mostra aonde está a sujeira. Assim era a lei. A lei era incapaz de purificar, de nos limpar do nosso pecado. Ela só mostrava aonde estava o problema. Ela só mostrava aonde estava a sujeira. A Bíblia, a lei, me perdoe, só nos mostrava, só nos trazia conhecimento do pecado. Ela era a sombra dos bens futuros. E Gálatas capítulo 3, versículo 19 diz assim, ó: logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, olha só, para que é a lei? A lei foi nos dada por causa da nossa transgressão, até que viesse aquele a quem a promessa havia sido feita. Então, gente, ela é sombra dos bens futuros. A lei é para nos mostrar que viria um
né, que nos traria a salvação. Viria um sacrifício perfeito que nos purificaria dos nossos pecados. E esse era Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas capítulo 3, versículo 22 diz assim, ó: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, para que serve a lei? A lei, ela serviu para nos encerrar debaixo do pecado, porque a lei nos mostrou, nos trouxe o conhecimento do pecado. Então, a lei encerrou a humanidade debaixo do pecado, até que viesse Jesus Cristo, né? E Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pense, a lei nos trouxe o conhecimento do pecado. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Mas aí veio Jesus Cristo para nos resgatar da maldição do pecado. Gálatas 3, versículo 13. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, versículo 13. Jesus veio, aleluia, e se fez maldição por nós. Jesus Cristo se entregou naquela cruz, aleluia, porque a palavra diz que ninguém tira a sua vida, ele a deu. Jesus entregou a sua vida por nós naquela cruz do Calvário, né? Se fez maldição por nós, segundo Gálatas 13, porque todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Então todos nós estávamos encerrados, né, debaixo do pecado, toda a humanidade, porque a lei nos trouxe o conhecimento do pecado, mas Jesus Cristo veio, se entregou a si mesmo naquela cruz, se fez maldição por nós ali naquela cruz, levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, para que todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia! E Jesus Cristo, o único sem pecado, gente. O único que também conseguiu cumprir toda a lei, porque ninguém conseguia alcançar a salvação por intermédio da lei, porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. Se você cumprisse quase toda a lei e de repente um dos mandamentos você tivesse não conseguiu cumprir aquele mandamento, você era culpado de toda a lei. Então ninguém conseguiu alcançar a salvação por intermédio da lei, porque ninguém conseguiu cumprir toda a lei. O único que cumpriu toda a lei foi Jesus Cristo, e Jesus se entregou na cruz do Calvário, se fez maldição para que todo aquele que nele crê tenha os seus pecados perdoados, seja regenerado, ou seja, passe pelo novo nascimento, seja justificado diante de Deus e santificado. Você tem noção do que é ser justificado diante de Deus? É como um juiz que tivesse um processo enorme contra uma pessoa, contra um criminoso. O juiz está com aquele processo inteiro na mão contra um criminoso. E, de repente, aquele juiz olha para aquele processo, rasga aquele processo e joga no lixo e diz que não há mais nada contra aquele criminoso. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 3, versículo 23, aleluia, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, nós éramos os pecadores, aquela cruz era nossa, nós merecíamos aquela cruz, nós não merecíamos a salvação por Jesus Cristo. A salvação é pela graça, gente, dom imerecido, aleluia, aleluia, e pela fé. Então, se você crê no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você, que ele se entregou, foi um sacrifício vicário, ou seja, ele morreu no meu e no teu lugar. Se você crê nesse sacrifício, crê no sangue derramado ali de Jesus por você para te purificar dos seus pecados, você alcança a sua salvação, você é regenerado, passa pelo novo nascimento, você é justificado, não há mais coisa nenhuma contra você e você é santificado. Então louve e glorifique o nome do Senhor por isso. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus se entregou, ele cumpriu toda a lei, ele se entregou na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar, foi um sacrifício vicário e ele inaugurou assim a dispensação da graça. Agora,
Nós, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele, gente, que permanece em Cristo não pode viver pecando. Primeiro, João, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte, olha só. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Então, se você aceitou a Jesus como seu Salvador, você precisa viver mudança de vida. Porque aquele que conhece a Jesus não pode viver pecando, gente, né? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser nova criatura. Aleluia! Não podemos viver pecando. Aquele que aceita Jesus como seu Salvador, na realidade, o pecado na vida do crente, ele tem que ser um acidente de percurso. Você está caminhando como cristão na presença do Senhor, servindo a Deus, obedecendo a sua palavra, os seus mandamentos, e de repente você tropeça e cai. Mas quando a gente tropeça e cai, na realidade nós devemos nos levantar, pedir perdão e voltar a seguir Jesus, voltar a viver em obediência a Deus e a sua palavra, né? Esse é o verdadeiro cristão. Quando você aceita Jesus, você é liberto do domínio do pecado. O pecado não te domina mais. Você não guarda pecadinho de estimação. O pecado não te domina. O pecado na vida daquele que aceita Jesus tem que ser um acidente de percurso. Amém? E aí você faz como está dizendo a palavra. Você levanta, confessa e deixa, e abandona, amém? É Provérbios 28 e 13, daqui a pouco nós vamos ler esse texto aqui também. Bom, vamos passar para o ponto 2, os evangelhos, a mensagem de Cristo, né? Nós já falamos da lei, nós vimos que a lei aponta para Cristo, e nós vamos ver que a lei ela é cumprida também nos evangelhos. Muitos acham, né, que depois do Novo Testamento nós não precisamos mais ler, nós não precisamos mais meditar no Antigo Testamento. Mas, na realidade, não deve ser assim, né? Até mesmo os escritores do Novo Testamento não desprezaram o Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 12. Vamos ver o que Paulo diz aqui. Romanos, capítulo 7, versículo 12. Paulo diz assim: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, até mesmo Paulo, escritor também do Novo Testamento, né? Ele diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, gente, nem os escritores do Novo Testamento desprezaram o Antigo. O que nos mostra que, na realidade, o Antigo Testamento, a lei, ela apontava para Jesus. Ela se cumpriu em Jesus. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Bom, o ponto 2, subtópico 1, diz assim, o conceito de evangelho. E o termo evangelho, ele tem origem, o termo evangelho, ele tem origem no grego euangelion, que tem o significado de boas novas que o mundo hoje precisa. Nós temos visto tantas coisas ruins acontecendo, né? E a igreja do Senhor tem essa palavra, tem o evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós não podemos ficar sentados, acomodados na nossa igreja, entre quatro paredes, né? Se nós temos essa palavra para pregar. Muitas pessoas estão andando a passos largos para o inferno porque não sabem que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou aquilo que ele tinha de melhor, o seu Filho unigênito, né? Para morrer no meu e no teu lugar. E nós precisamos pregar esta palavra, este evangelho, que são as boas novas de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E evangelhos, nós temos 4. Na realidade, o evangelho é um só. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Mas é um só evangelho. Nós temos os evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são aqueles que registram, né, que há semelhanças entre eles. Registram o ministério de Jesus, mas há semelhanças entre esses evangelhos sinóticos. Quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas. E os evangelhos sinóticos, eles registram
especialmente o ministério de Jesus na Galileia. Enquanto o Evangelho de João, ele registra o ministério de Jesus na Judéia, né? E esse Evangelho de João, ele tem umas peculiaridades. Então, por exemplo, só o Evangelho de João cita o primeiro ano do ministério de Jesus, os outros não. O ministério de João, o Evangelho de João cita esse primeiro ano do ministério de Jesus, enquanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não registram, ok? Subtópico 2, do ponto 2, a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus. Nós vamos ler então Mateus capítulo 4, versículo 17, como o primeiro texto bíblico que nós vamos ler aqui, né? Que diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Mensagem do reino de Deus. Reino de Deus e reino dos céus, gente, são sinônimos, ok? E se você analisar a Bíblia Sagrada, você vai encontrar muito mais referências a reino dos céus do que reino de Deus, porque os israelitas, eles tinham uma questão em falar o nome de Deus em vão. Então eles preferiam se referir, né, a isso como o reino dos céus e como o reino de Deus. Então vocês vão encontrar muito mais referências a reino dos céus do que reino de Deus. E na realidade, o livro de Mateus, ele começa falando sobre o batismo de Jesus no capítulo 3, no capítulo 4, nós vemos a tentação de Jesus no deserto, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e depois disso, ainda no capítulo 4, ele passou a pregar a chegada do reino de Deus. Então, nós vemos nos evangelhos Jesus citado como filho de Davi, Jesus citado como filho de Deus, né? E com essa pregação da chegada do reino de Deus, né, nós vemos aí a necessidade da conversão dos pecadores, porque tanto João Batista pregou sobre arrependimento, quanto Jesus pregou sobre o arrependimento, e também Pedro, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E na realidade, gente, sem arrependimento não há perdão de pecados, né? E a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz que o arrependimento bíblico é confessar e deixar. Não é você aceitar a Jesus como seu Salvador e continuar na prática do pecado. Isso não é arrependimento bíblico. O arrependimento bíblico é confessar e deixar. Não é arrependimento, choro, arrependimento, choro, arrependimento, choro. É arrependimento, aleluia, e frutos dignos do arrependimento, ou seja, mudança de vida. É você confessar a Jesus como seu Salvador, aceitar a Jesus como seu Salvador e deixar todo o pecado que você costumava a praticar. É confessar e deixar. Confessar os seus pecados e abandonar quando você aceita Jesus como seu Salvador. Isso é arrependimento bíblico. Arrependimento não é a mesma coisa que remorso, ok? Arrependimento é quando você sente tristeza pelo pecado que você pratica, enquanto que remorso é quando você sente tristeza pelas consequências do pecado praticado, né? E Jesus está falando aqui sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, né? E o reino de Deus é necessário aqui conversão dos pecadores, ok, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O subtópico 3, ele fala sobre a mensagem da salvação. E concernente a isso, eu quero já ir direto para o texto áureo da Bíblia, que é João capítulo 3, versículo 16, que é um texto que todos deveriam saber de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, gente, é um ato de amor e da graça de Deus. Foi por amor que Deus enviou aquilo que ele tinha de melhor, Jesus Cristo, seu Filho, para que se entregasse naquela cruz, né? Para que se fizesse maldição, levasse sobre si a transgressão, o pecado do mundo inteiro, levasse sobre si. Então Deus entregou aquilo que ele tinha de melhor.
o seu Filho para morrer no nosso lugar. E os elementos dessa salvação que vem por intermédio de Jesus Cristo inclui fé, inclui fé no sacrifício de Jesus, inclui arrependimento de pecados e novo nascimento. Sem fé no sacrifício de Jesus, não há salvação, não há perdão de pecados. Sem arrependimento de pecados, também não há perdão de pecados. E novo nascimento é a regeneração, que advém exatamente da pregação do Evangelho de Cristo. Amém? Então, aquilo que está incluído na salvação: fé no sacrifício de Jesus, arrependimento de pecados e novo nascimento. E o novo nascimento é regeneração. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 28, versículo 13, eu vou ler esse versículo inteiro para você, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se a pessoa encobrir as suas transgressões ou guardar um pecadinho de estimação, ela não receberá, não alcançará misericórdia. Arrependimento bíblico, gente, é confessar o seu pecado e abandonar. Isso é arrependimento bíblico. Amém? Até aí? Glória a Jesus. Nós vamos então para o ponto 3. O ponto 3 fala de uma mensagem transformadora. A mensagem do Evangelho transforma as nossas vidas. E o subtópico 1 fala sobre a transformação do caráter, né? Na lei dos 10 mandamentos, né? Mostra assim orientações da palavra de Deus sobre como os israelitas deveriam viver. Nós não vamos ler aqui o Novo Testamento, mas essas orientações básicas que lá em Êxodo capítulo 20 fala do versículo 1 ao 17, falando sobre o decálogo ou os 10 mandamentos, essas orientações, esses princípios também são aplicados no Evangelho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, em Marcos capítulo 10, versículo 19, para você entender que esses princípios que estão lá no decálogo, que foram ensinados, essas orientações básicas que foram ensinadas para os israelitas lá no decálogo, são também aplicados no Evangelho. Olha, Marcos 10, versículo 19. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Então, os mesmos princípios utilizados lá nos 10 mandamentos para os israelitas são aplicados nos evangelhos, são para nós hoje também, exceto a guarda do sábado, né? Mas, logicamente, que a mera observância desses preceitos, desses códigos da lei, não vai nos trazer a salvação. Nós já falamos que a salvação é pela graça, é favor imerecido, porque nada que a gente possa fazer. E a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, nós vamos achar aqui agora, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, olha, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, gente, é pela graça. Graça é favor imerecido, ninguém merecia a salvação, nós éramos pecadores, né? Por meio da fé, nós só alcançamos a salvação pela fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nada que você faça nessa terra te faz merecedor da salvação. A salvação é pela graça, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, nesse subtópico 1 fala da transformação do caráter. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. E o nome mesmo já diz, Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 diz assim... Desculpe, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, você passa a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita
em você, habita em mim. E o que o Espírito Santo faz em nós, o próprio nome dele já diz, ele é Espírito Santo. Então ele traz a santificação para as nossas vidas, ele nos santifica. E o Espírito Santo constrói em nós o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo sendo construído na vida daquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Então, quando você aceita Jesus de coração, aceita Jesus verdadeiramente, passa pela experiência do novo nascimento, arrepende-te dos teus pecados e os abandona, o Espírito Santo passa a habitar em você e ele passa a construir o caráter de Cristo na tua vida. Por isso você passa por essa transformação de caráter. E essa transformação de caráter vai trazer exatamente o que está aqui no subtópico 2 do ponto 3, a restauração da família. Quando você tem o seu caráter transformado, você passa a ser uma pessoa melhor dentro da sua casa, dentro da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E o comentarista aqui no subtópico 2 do ponto 3, ele ainda cita que na lei a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Nós não vamos ler porque o nosso tempo já está um pouquinho adiantado, mas Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 a 4, mostra que na lei a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo, mas já no Novo Testamento não. Já no Novo Testamento, já nos evangelhos, né, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é uma união indissolúvel entre homem e mulher, união indissolúvel entre homem e mulher. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 19, versículos 4, vamos ler do 3 ao 9, diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, né? Mateus falando, né? Ele, porém, Jesus, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe eles, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar-se com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, o que nós vemos aqui, né? Orientação de Jesus. Na realidade, nos evangelhos, nós entendemos aqui que pela orientação do Senhor, o casamento é uma união indissolúvel. E aqui, né, nós vemos a citação, pessoas falando com Jesus, mas não mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E Jesus respondeu, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiá-la. Então, na realidade, Moisés não mandou dar carta de divórcio. Pela dureza dos corações das pessoas, ele permitiu. Moisés não mandou. Ele permitiu dar carta de divórcio pela dureza dos corações. Mas, na realidade, gente, o modelo aqui é o princípio. Jesus falou várias vezes aqui. No princípio, não era assim. Jesus criou macho e fêmea. Um homem para uma mulher. E assim que é o modelo bíblico. Um homem para uma mulher. E, logicamente, há exceções para essa indissolubilidade do casamento. E as exceções estão citadas aí na lição. Primeiro, em caso de morte, né? Romanos capítulo 7, versículo 2 diz assim, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, logicamente. Então, a pessoa viúva está livre para casar, mas no Senhor. Então, é uma
exceção à indissolubilidade do casamento, logicamente, a morte, né? A morte de um dos cônjuges. Segundo, a infidelidade também é uma exceção para a indissolubilidade do casamento. Infidelidade. Mateus capítulo 5, versículo 32 diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, outra exceção a essa regra de indissolubilidade é o adultério, a infidelidade, né? Então, o cônjuge que foi, na realidade, que sofreu, né, com o adultério, com a infidelidade, ele pode se casar novamente no Senhor, amém? E na realidade, gente, mesmo em caso de infidelidade ou deserção do lar, que é a outra causa de exceção aqui da indissolubilidade do casamento, é a deserção do lar pelo descrente, que está aqui em 1 Coríntios 7,15, mas se o descrente, ou seja, uma pessoa que é casada com um outro que não é crente, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, o terceiro caso de exceção aqui é a deserção do lar pelo descrente. Mas lógico, gente, tanto no caso de infidelidade quanto no caso de deserção do lar pelo descrente, se o cônjuge, né, que sofreu aí com essa infidelidade, com essa deserção, conseguir perdoar e houver a possibilidade de reconciliação, essas são atitudes preferíveis pela palavra de Deus, amém? E logicamente, se nós tivermos o nosso caráter transformado e nós restaurarmos a nossa família com o caráter transformado, nós também veremos a regeneração, a restauração da sociedade em que vivemos, né? O Senhor Jesus, ele nos ensinou que todo o sistema mosaico, lei, profetas, né, está resumido em duas ações. Que ações são essas? O amor a Deus e o amor ao próximo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós tivermos o nosso caráter transformado, nós também amaremos mais o próximo, amaremos a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. E a igreja do Senhor, a igreja fiel, aquela que é guiada pelo Espírito Santo, ao pregar e viver essa palavra, que não adianta nós pregarmos aquilo que nós não vivemos. Nós precisamos conhecer a palavra, viver esta palavra e aí sim pregar esta palavra. E a igreja do Senhor fiel, aquela que é guiada pelo Espírito Santo, ao pregar e viver esta palavra, ela se torna sal da terra e luz do mundo. E é isso que o Senhor espera de nós como igreja do Senhor, sermos sal da terra e luz do mundo. Sal, né? Uma comida sem sal, uma comida sem gosto nenhum, uma comida ruim ao nosso paladar, né? E o mundo que está em escuridão, vivendo no pecado, precisa da luz de Cristo brilhando, né? E nós temos essa responsabilidade de levar, né, a luz de Cristo a esse mundo que está em trevas, né? A conclusão da lição de hoje diz assim: a função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano de salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. E que Deus possa abençoar a sua vida tremendamente, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração, para que essa mensagem possa encontrar guarida no teu coração. Deus abençoe a você, em nome de Jesus. Amém.